O anime de hoje é do herói que foi traído pela humanidade e se tornou o maior vilão que vai destruir toda a Terra. Sem muita enrolação, parceiro, vamos embora pro recap. Tudo começa com um tipo de memória do nosso prota, onde após um dia intenso de batalha, um homem lhe disse para não trabalhar até a morte. E se caso estivesse doendo bastante, ele deveria ir para outro lugar. E com essa ideia em mente, o nosso prota caminha em direção a um castelo arruinado pela guerra, na qual ele mesmo foi responsável por destruir uma boa parte daquele local. Ao abrir a porta, ele se depara com a rainha dos demônios chamada Echidna e seus 4 generais do exército demoníaco. Ele por sua vez se aproxima deles e faz uma apresentação chocante, onde ele, o antigo herói chamado Léo, que havia derrotado a rainha Echidna e seus 4 generais em combate único, estava à procura de uma posição no exército demoníaco, pois ele sabia que o exército estava à beira da extinção, e o motivo pelo qual ele sabe disso foi porque ele mesmo que dizimou todo o exército. Léo propõe que eles esqueçam o passado, para que juntos possam arruinar todos os humanos e criar um novo reino demoníaco na Terra. No entanto, a rainha o ataca com uma rajada de fogo, que não faz nada além de queimar algumas roupas dele. Depois de diversas tentativas, ele acaba por falhar. Em uma espécie de reunião secreta, ele convence os generais para que ele infiltre como um novo membro do exército disfarçado. E como ele conseguiu isso? Bom, simplesmente ele passou na cara deles o quão fraco eles são. Nesse momento ele revelou que o motivo dele fazer isso é que após ele salvar a Terra, todos o traíram, inclusive o próprio rei que o baniu do seu reino, sem contar que tentaram matá-lo diversas vezes. Mas enquanto ele estava andando sem rumo e sem direção, ele chegou à conclusão que se a Terra está determinada a matá-lo, ele terá que destruí-la de vez. No outro dia, Léo inicia suas tarefas como assistente dos generais, ficando responsável por reabastecer os reatores de mana do castelo. Mas ao decorrer dessa tarefa, ele consegue algumas subordinadas do castelo para ajudarem ele, o que surpreendeu até a própria Chutina, que é a sua orientadora. Ele explica que ela deveria confiar mais em seus ajudantes, em vez de carregar todo o trabalho sozinho. Ela até entende, mas acha que ele está sendo apenas mais um folgado mesmo, já que ele ficou o dia inteiro deitado enquanto os outros faziam o trabalho dele. Léo esclarece que na verdade, enquanto ele estava deitado, ele estava monitorando o trabalho dela, para que ele possa realizá-los depois, e dessa forma ela poderia descansar um pouco. Então ele designa ela para alguns trabalhos leves, isso deixa ela bastante feliz. No entanto, pela noite temos um problema maior, pois os suplementos do castelo estão acabando, e o próximo abastecimento não pode falhar. Porém, a responsável pelo abastecimento é a Lily, que é um pouco desastrada, então ele fica encarregado de ajudá-la para que ocorra tudo bem com o abastecimento. Chegando na ilha onde ele escolhe os suplementos, Léo se vê em um mar de tormentos, pois ele vive brincadeira em tudo, e não leva a sério seu trabalho. Sem contar que os moradores da região estão ficando bastante chateados pelos caos que eles estão causando na cidade. No castelo, a falta de suprimentos começa a deixar a Chutina muito preocupada com a demora do abastecimento. Pensando em como poderiam ser mais rápidos se o trabalho fosse feito em equipe, Léo finge estar doente para que Lily possa ir atrás de remédio, e tudo ocorre como planejado, pois ele tinha feito diversas armadilhas no meio do caminho para que ela entendesse sobre o trabalho em equipe, mas infelizmente ela consegue se livrar de todas sozinha e arrumar ervas medicinais para ele. No outro dia ele acorda com um remédio, mas inesperadamente ele percebe que tudo deu certo com o seu plano, pois Lily finalmente aprendeu sobre o trabalho em equipe, e dessa forma ele conseguiu concluir mais uma tarefa. Chegando no castelo, ele recebe uma ordem direta de se apresentar à rainha Echidna. Preocupado se ela tinha descoberto seu disfarce, ele se apresenta a ela. A rainha o recebe como um banquete a dois com as melhores comidas do castelo, o que o surpreende até então. Ele tenta deixar ela bêbada para que ele possa sair daquela situação o mais rápido possível, mas acaba falhando e descobrindo alguns lados dela que ele nem imaginava que ela podia ter. Ela pede para que ele tire seu elmo, mas ele eventualmente se recusou, então ela mesmo foi lá e tirou. Por conta dela estar tão bêbada, ela não conseguiu reconhecê-lo. Ao decorrer da conversa, ela revela que o motivo dela lutar com os humanos é a Pedra Filosofal, que tem o poder de levar a prosperidade ao mundo dos demônios, que está morrendo a cada dia. Ela o questiona o porquê dele se juntar aos demônios. Léo, por sua vez, fica com consciência pesada de estar enganando a pessoa que acabou de desabafar para ele. Então ele decide que irá falar toda a verdade sobre seu disfarce, mas quando ele começa a falar, Chutina o interrompe alertando sobre os generais Mernes e Edvard terem ido embora, pois um ficou deprimido e o outro simplesmente quer um tempo para pensar. Eles começam a procurar os dois. Léo aproveita para ir sozinho atrás de Mernes e finalmente o encontra. Mernes não tá muito afim de papo, mas Léo insiste falando que se ele lhe desse um bom motivo, ele voltaria para o castelo falando que não conseguiu alcançá-lo. No entanto, seria uma pena, pois ele é muito importante para muitas pessoas no castelo. Explicando o motivo dele querer ir embora, Mernes fala que ele não consegue se comunicar com ninguém, e em breve ele terá o trabalho de entrevistar agentes para o castelo. Então ele decidiu fazer uma viagem para aprender a se comunicar mais com as pessoas. No entanto, seu problema já está resolvido, pois Léo irá ajudá-lo a se comunicar. Enquanto isso, Echidna e Chutina estão surpresos o quão burro Edvard pode ser, a ponto de querer se matar por não conseguir ser um bom líder. Ainda mais patético é querer se matar com espadas que não podem fazê-lo nenhum arranhão. Mas logo em seguida tudo fica mais calmo quando sua filha está por perto para impedi-lo de qualquer loucura.
loucura. Nesse mesmo instante, Léo está ajudando Merlins a ser mais comunicativo com as pessoas, e para isso ele lhe arrumou um trabalho como garçonete em um restaurante. Merlin não entende muito bem como ele se tornará um bom comunicativo com isso. Conforme ele serve os clientes, ele presta atenção nas conversas deles. Merlins começa a entender e aprimorar suas habilidades comunicativas. Após o término do trabalho, Léo aproveita para ensiná-lo como realizar uma entrevista com agentes, mas isso acaba saindo um pouco do controle, e Merlins começa a contar um pouco sobre seu passado, onde ele foi traído pelos humanos e vendido como escravo para uma guilda de assassinos. Dessa forma, ele se juntou à rainha Ecdna motivado para destruir os humanos, e agindo com o pretexto de matar Ecdna para governar o reino demoníaco. Isso eventualmente mudou, mas o que ele não entende é que mesmo Léo sendo traído pela humanidade, ele não consegue sentir nenhum ódio vindo dele. Léo conta a ele que já defendeu a humanidade há muito tempo, desde a civilização industrial, onde tudo começou com um enorme buraco surgindo no chão, e dele saía diversos demônios gerando uma guerra que se espalhou por toda a Terra. Nisso, 12 demônios foram criados pelos humanos. Esses demônios, por sua vez, tinham um poder ilimitado. No entanto, no fim de tudo, apenas ele sobreviveu. Sobre os seus modos de vida, ele nunca teve outro além de ser herói, pois as ordens que foram lhe dadas era para salvar a humanidade custe o que custar. O motivo dele não sentir ódio dos humanos é que na verdade ele ficou feliz em ser traído, pois dessa maneira ele poderia fazer o que ele quisesse. Merlins fica chocado ao ouvir tudo isso, mas Léo explica que eles são incríveis e vai fazer de tudo para encontrar a Pedra Filosofal para eles. Nesse meio tempo, Edvard já havia se recuperado da depressão por ser um líder incompetente e voltado aos seus deveres com a rainha, que estava enfrentando alguns problemas com o portal que ligava com o mundo dos demônios, mas graças aos poderes do nosso prota, ela conseguiu ganhar 7 dias antes que o portal feche de vez. No entanto, é chegado o grande momento de Léo revelar sua identidade para a rainha. Ela, por sua vez, almeja o intitular como o 5º general do exército, mas infelizmente a situação não está das melhores, pois quando o portal fechar, eles nunca mais poderão voltar ao mundo dos demônios, e para evitar isso, ela decide que todos irão voltar e desistir da guerra. Vendo a rainha cabisbaixa, Léo começa a revelar sua identidade enquanto explicava para ela que tanto os demônios quanto os humanos estão à procura da Pedra Filosofal, mas a verdade é que existem 2 pedras filosofais no mundo humano, o que evitaria um conflito com a humanidade. Irritada por ter sido enganada, ela lança um ataque mágico nele com toda a força. Embora ela odeie ele de toda a alma, no final dá tudo certo e ele decide guiar todos eles até a Pedra Filosofal. No meio do caminho, ela impõe a ele diversas suspeitas, mas ele esclarece que ele não perderia tempo com a armadilha se quisesse matá-los, o que deixa ela ainda mais irritada. Aproveitando que agora eles são aliados, Léo conversa com ela ainda mais sobre o que ela deveria fazer quando obter a Pedra Filosofal, e alerta que para um mundo onde humanos e demônios possam coexistir, ela teria que carregar muito sangue e muitas lágrimas durante o caminho. Ela acha meio estranho sobre como ele está falando sobre aquilo, pois ele parece meio triste, até que depois de muita conversa eles chegam ao local, onde eles deveriam enfrentar o guardião da Pedra Filosofal, mas é nessa hora que Léo revela que é em seu coração que a Pedra Filosofal se esconde, e pede para que eles o matem, pois se não fizessem isso ele extinguiria todos os humanos e demônios do mundo. A rainha e seus generais ficam aterrorizados com essa decisão, e com isso se inicia uma luta entre Léo e os generais do mundo demoníaco. Sem dó e piedade, ele os ataca dizendo para lutarem pela salvação de seu mundo, pois mesmo que a humanidade não precise mais dele, o que lhe resta é se tornar o vilão que destruiria todo mundo. Os generais tentam fazê-lo voltar a si, mas todo esforço é em vão. Perdido em desespero por não conseguir morrer, ele decide que destruiria ambos os mundos. Então ele começa eliminando os guardiões. Eles começam a levá-lo mais a sério, mas dessa vez de Base vai mais um guardião pra conta. Decidida em matá-lo, a rainha o ataca com um feitiço que selaria todos os seus poderes. Ele recebe com gratidão o ataque, pois depois de milhares de anos ele finalmente vai poder morrer de uma vez por todas. Aproveitando a oportunidade, todos os guardiões o atacam brutalmente para matá-lo, deixando ele a um passo da morte. Ele pede para que retirem a Pedra Filosofal de seu coração antes que seu poder retornasse, mas os guardiões começam a pensar se eles deveriam realmente fazer isso. Agoniado, Léo implora para que eles tirem logo a Pedra Filosofal, mas todos se recusam pedindo para que ele parasse de tanto egoísmo, pois ele deveria aproveitar a vida dele para viver como quisesse, em vez de ficar preso a uma ordem de proteger a humanidade, e dessa forma ele volta ao seu estado normal, como o 5º general da rainha Ecdna, mas agora com o objetivo de tornar ambos mundos em um lugar melhor. Pela manhã, após uma noite longa e comemorativa, Léo está de volta à sua rotina com os trabalhos do castelo, mas agora com um jeito diferenciado, pois algumas pessoas estão confundindo ele como se ele fosse namorado da rainha Ecdna, e dessa forma se dá início a mais um ciclo com diversas aventuras com seu novo modo de vida como general da rainha. Chegando assim ao término de mais um vídeo, espero que tenha gostado e até o próximo.